Boa noite, amigos e amigas, veteranos e veteranas da Força Aérea Brasileira. Aqui quem fala é a Coronel Cibele e este mês estarei entrevistando mulheres militares, visto que o mês de março nós dedicamos às mulheres. E hoje teremos como convidada uma pessoa muito especial, já fez uma entrevista conosco, que é a Coronel Kátia, colega de turma. Primeira turma do Corpo Feminino de Oficiais da Aeronáutica. Então, boa noite, Kátia. Como é que você está? Boa noite, Cibele. Graças ao bom Senhor estou bem, mas ainda agora que estou tendo essa oportunidade, muito obrigada pelo convite, de falar a todos os amigos e amigas, veteranos, veteranas, que está nos brindando com a presença aqui nesse nosso contato, nesse nosso encontro. Muito obrigada. Ah, é um prazer, Kátia. Kátia, você pode conversar com a gente? Vamos bater um papo, né? Vamos Sim, falar. sim. Como é que é o seu nome completo? Qual era o seu nome de guerra? Como é que foi a sua trajetória até chegar na FAB? Com certeza, vai ser um prazer compartilhar com todos. Eu me chamo Kátia Noceira, meu nome de guerra é Kátia, sou tenente-coronel, fui para a reserva como tenente-coronel, faço parte, como você bem falou, da primeira turma de mulheres na aeronáutica. Foi para mim um enorme desafio. Devo confessar que não fazia a mínima ideia quando lá estava no meu curso de psicologia que seria militar um dia. Hoje, tanto tempo passado, devo dizer que foi uma honra servir na Força Aérea Brasileira. Tenho muita saudade, inclusive. Muitas Você, lembranças assim bem especiais. você já tinha militares na sua vida, Kátia? Na sua família? Alguém era militar que te inspirou? Não, e Não? fazendo psicologia numa universidade pública, também não havia a mínima noção do que seria a vida militar. Uhum. Compartilhando com todos, devo dizer que meu pai, ao me ver estudando para esse concurso, muito preocupado, e eu tive um pai bem liberal, graças a Deus. Um pai que sempre respeitou minhas escolhas. E ao saber que eu estava me preparando de forma assim bem intensiva para esse concurso, muito preocupado, meu pai adentrou no meu quarto onde eu estava estudando e sentou-se e a preocupação dele se fez assim clara. Minha filha, tem certeza do que você está fazendo? Você tem certeza da vida que você vai abraçar passando nesse concurso? Você sabe o que é militar naquele tempo em que ainda estava se dando a abertura, né? Política, enfim, todos sabem. Foi em 82. Uhum. E diante do meu, sim, pai, eu faço ideia longínqua, mas faço sobre aquilo que me espera. Mas antes de qualquer coisa, é a oportunidade de exercer a minha profissão, psicóloga. Foi esse o grande marco e foi essa a minha grande motivação que me levou a ingressar na Força Aérea Brasileira. Eu não fazia a mínima ideia do que me esperava no que diz respeito à vida militar. Uhum. Você entrou, então, nas fileiras da Força Aérea em que ano? 1982, agosto. Agosto. E você fez o seu estágio aonde? No Campo dos Campo Afonsos. dos Afonsos. E depois saindo, então, classificada, né? Você foi para qual unidade, Kátia? Eu fui classificada no Hospital de Força Aérea do Galeão. Uhum. E chegando lá, ficou estabelecido que a psicologia a ser praticada pelas profissionais de psicologia, número de quatro psicólogas da nossa turma, foram classificadas no Hospital de Força Aérea do Galeão. E essas psicólogas deveriam desenvolver seu trabalho junto aos pacientes internados. Ao Uhum. longo do tempo, dos 5 anos em que lá fiquei, acabei exercendo também a clínica em ambulatório, em Sim. atendimento tanto individual quanto em grupo.
mas, assim, em termos do grosso do trabalho, seria atendendo os pacientes no andar, fazendo consulta conjunta com os médicos, fazendo grupo de enfermagem para discutir todos os aspectos que diziam respeito às interfaces da enfermagem com os médicos, com os pacientes e com os demais profissionais. Da mesma forma, nós fizemos também, na ocasião, grupo com farmacêuticos, enfim, um trabalho que, de fato, deixou marcas importantes na minha formação, na minha experiência como psicóloga, pela oportunidade de agir em áreas diversas, em psicologia clínica e também em psicologia hospitalar, atuando na UTI, mesmo no centro cirúrgico, acompanhando pacientes em cirurgia, para, de fato, garantir ali o bom equilíbrio daquele cenário de cirurgia, as mais variadas. Foi essa a minha atuação no Hospital de Força Foi Aérea. multidisciplinar o seu trabalho, né? Multidisciplinar. Inclusive, tive oportunidade também de trabalhar com clínicas, por exemplo, fonoaudiologia, onde você lá estava trabalhando, nós dividíamos pacientes, acompanhávamos eu tive a oportunidade de acompanhar o atendimento na fonoaudiologia para, de fato, discutir com a profissional o caminho, os impasses, os conflitos que ali se davam durante o atendimento e facilitar essa abordagem ao paciente da profissional fonoaudióloga. E, da mesma forma, também saber encaminhar a terapia segundo a questão, o problema clínico que estava ali detectado na fonoaudiologia. Uhum. E você falou que você ficou 5 anos no Galeão, depois você foi para outra unidade, é isso? Isso, eu fui para o Hospital dos Afonsos. Como é que era lá o Hospital dos Afonsos? O Hospital dos Afonsos apresentava uma realidade bem diversa do Hospital de Força Aérea do Galeão. Lá, sim, o grosso do trabalho era psicologia clínica e atendendo paciente ambulatorial, sempre individual. Pela Uhum. característica do hospital. A troca multidisciplinar não foi tão rica quanto nas oportunidades de troca dos atendimentos multidisciplinar, essa troca ela não se deu com a mesma riqueza que aconteceu no Hospital de Força Aérea do Galeão. Uhum. Foi Sim, mais assim, ambulatorial mesmo. fatorial. E aí você ficou quanto tempo lá nos Afonsos? Eu fiquei 11 anos nos Afonsos. E você depois foi para alguma outra unidade? Por questões pessoais, eu Hum. solicitei minha transferências e também houve o casamento, havia uma grande necessidade de psicólogo no Sindacta 2, por Uhum. circunstâncias que ocorreram naquela ocasião em que eu me transferi, em 1999. Uhum. Lá eu me estabeleci no hospital, também exercendo o atendimento ambulatorial de pacientes que, por conta própria, estariam já despertos para a questão da psicoterapia. Uhum. Você chegou a atuar lá no Sindacta, em junta de saúde? Não, quem atuava na Junta de Saúde, porque logo após a minha chegada também acabou ingressando uma tenente. E Sim. essa tenente ficou responsável pelo atendimento de junta de saúde e atendimento infantil. Eu fiquei Sim. com adulto. Fizemos essa divisão de atividades. Uhum, uhum. Eu Pela sempre tinha experiência que eu já preferência na trazia, experiência, exatamente, né? isso, pelas experiências anteriores e também pelo quanto a tenente tinha um alinhamento bom na questão de laudos, de Hum. avaliações por meio de testagem. Então, fizemos esse acerto e a situação correu bem, né? E aí, depois do Sindacta, você foi para alguma outra unidade, Kátia? Não, mas a minha vida mudou radicalmente chegando no Sindacta 2. Por quê? Lá eu tive a oportunidade de fazer um atendimento bem curioso com um paciente. Acredito até que eu tenha talvez relatado na primeira entrevista que eu tive com o Josiel.
Lá eu atendi um paciente que ele me trouxe uma questão que para mim não ficou muito clara. Pelo contrário, como Hum, psicóloga clínica, ao mesmo tempo em que eu estava na escuta, acolhendo a questão que estava sendo trazida pelo paciente, eu fiquei o tempo todo me indagando do que eu vou fazer com ele, porque ele trazia uma situação do trabalho dele enquanto controlador de tráfego aéreo e dizia uhum, respeito ao desempenho dele durante a operação. sim, E eu precisava, diante daquele relato, manifestar o meu parecer, se ele poderia ou não continuar na operação. E a sim. resposta que eu dei é: eu não tenho a mínima condição de dar esse parecer, na medida em que eu não conheço nada da sua atividade. Então, para que eu possa realmente dar esse parecer, eu gostaria que você me recebesse na sua, que seria lá no aeroporto, do Afonso Pena, ele trabalhava na torre nessa ocasião. Eu gostaria que você me recebesse no seu local de trabalho, me apresentasse em loco, com exatidão, porque o trabalho do controlador de tráfego aéreo é muito complexo, né? Para Sim, ele me explicar e eu entender que ele estaria ou não em condições de dar continuidade, desempenhando dentro lá da torre, no trabalho dele, eu manifestei um certo desconforto, porque me uhum, pareceu algo extremamente delicado. sim, Você liberar alguém para estar ali trabalhando e afirmando que as condições eram plenas, sendo que ele estava responsável pelo tráfego aéreo. sim. Avião para lá, para cá, e eu não fazia a Muitas mínima ideia do que seria pessoas, né? isso. Uhum, exatamente. E por meio dessa visita que eu fiz ao aeroporto Afonso Pena, eu fui me alfabetizando no Uhum, discurso utilizado pelo controlador de tráfego aéreo, nos critérios de seleção e de formação desses profissionais, e ali eu mudei a minha vida. Foi quando eu fui fazer a minha pós-graduação, porque eu despertei para um novo momento profissional que me exigia conhecimentos bem diversos daquele que eu tinha desenvolvido até então, que seria de psicologia clínica. uhum, Estava demandando ali que eu tivesse um conhecimento profundo do que é psicologia organizacional. sim. E, diante desse desafio, fui eu fazer minha pós, meu mestrado, fiz os vários cursos previstos no sistema para quem trabalha nessa área de aviação, né? Sim, então a faculdade, de certa forma, não preencheu essa lacuna. Você foi atrás, né, Kátia? Com Você certeza. foi, sentiu a necessidade da tua população, né? No caso, esse ponto clínico, né? Esse paciente, e ele foi o responsável por você seguir toda essa trajetória aí de estudos e desenvolvimento, né? Ele hoje é um grande e querido amigo meu. Em várias oportunidades, agradeci a ele por esse presente, porque foi um verdadeiro presente. Eu devo dizer assim: o tempo que eu passei na psicologia clínica, que foram 21 anos, foi um tempo em que eu entendia que o meu trabalho, na verdade, era uma grande missão de vida, Sim. porque é um diferencial você poder receber alguém com dor, uma dor emocional muito intensa, uma qualidade de vida comprometida, Hum, e a partir desse acolhimento, a partir de todo o trabalho terapêutico, dá a oportunidade dessa pessoa voltar à sua vida de uma forma positiva, produtiva e realmente descobrir um outro lado da vida. Sempre foi, para mim, um fator de grande realização. Mas só que no Sindacta houve também um outro grande chamado. Então eu ficava 3 dias no hospital, 2 dias no controle de tráfego aéreo. sim. Até que, com o ingresso também de mais psicólogas, uma civil, mais outra tenente também, eu acabei mergulhando em cheio no controle de tráfego aéreo e acabei me afastando da clínica. E Sim. toda a minha vida profissional até então estava muito associada ao conhecimento
da psicologia clínica, de terapia, enfim, desse tipo de abordagem. E na psicologia organizacional, eu senti necessidade, de fato, de correr atrás do conhecimento. E isso eu fiz e tive, assim, um retorno que hoje me traz, assim, um conforto, um sentimento, assim, de grande realização. Graças a Deus eu pude contribuir muito para o sistema modificar suas práticas, seus entendimentos. É claro que sempre em trabalho conjunto com os controladores de tráfego aéreo. A eles eu devo muito de tudo que eu consegui, de Foi tudo. uma troca, não foi, Kátia? Foi, com certeza. Sempre foi, eu sempre trabalhei tendo como grande objetivo a troca profissional. Porque, como psicólogo, eu não faço nada sozinho, né? Sim, sim. Você, na E, verdade, dentro da instituição, você é o grande provocador. Provocador de quê? De reflexão, de mudanças de entendimento, ou não mudança, mas aprofundar esse entendimento sobre o que eu estou fazendo ali, no meu ambiente profissional, no meu ambiente pessoal, familiar, afetivo. O psicólogo é isso para mim, um grande provocador. Ele não tem as respostas, porque muito do que se pensa sobre o psicólogo é que ele vai te dar as respostas de como ser feliz. Isso, para mim, né, não existe. Não não existe uma existe. fórmula pronta, não é Não, verdade? senão todos os psicólogos estariam aí, né, Hum, felizes, feliz. saltitantes. E não É, é bem assim. Todos nós temos problemas, né? sim. No caso, você ficou lá, então, em atendimento, em parceria com o pessoal do controle de tráfego aéreo por quanto tempo, Kátia? Porque foi meio que casado, né? Uhum, Eu cheguei no Sindacta em 99. sim. Já no final daquele ano, por esse atendimento que eu fiz e outra circunstância também do Sindacta 2, eu ingressei ao mesmo tempo, como eu falei. Ah, sim. Então, porque se você for somar em separado, nossa, trabalhei no Sindacta, não, é porque foi uma parte desse tempo foi em paralelo. Eu Sim. fiquei no hospital até 2005. Mas Uhum, eu ingressei no controle de tráfego aéreo em final de 99, 1999. E certo. lá eu fiquei até o momento da reserva, final de 2009. Então, eu fiquei uns 10 anos por aí. Tá. Aí você foi para a reserva, né? E já no posto de tenente-coronel. Coronel. E aí você continuou fazendo a sua parte clínica, a parte de estudos. Como é que foi a sua vida após a reserva? Pois é, inicialmente eu tentei evoluir um projeto que eu não consegui realizar dentro da FAB, que Sim, era um sistema de gestão de pessoal, sim, onde eu me associei a uma empresa para que nós pudéssemos desenvolver esse sistema, onde você iria, de alguma forma, incorporar as informações desse militar para, de fato, embasar a boa decisão. Quem que eu sim. vou mandar para tal curso? Quem que eu vou mandar para tal missão? Isso tudo hoje é com base em experiências que vão se perdendo, porque a cada profissional que é transferido, que vai para a reserva, está ali todo um capital intelectual, capital de você saber quem é quem, como indicar, que vai embora. E Uhum, esse sistema não, esse sistema iria guardar, iria ser a memória viva da organização. Não existe mais a CAT, existe um sistema que vai mostrar com muita clareza toda e qualquer ocorrência envolvendo o controle, porque o sistema seria mais com o controlador de tráfego aéreo. sim, Então, toda e qualquer ocorrência, todo e qualquer desenvolvimento pessoal, profissional desse militar, sim. CTA, e estaria nessa grande memória e, com isso, embasando a boa decisão sobre o bom encaminhamento, não só da instituição, né,
que estaria ali precisando dessa mão de obra bem colocada na demanda que naquele momento estaria se apresentando, como também do próprio militar. Mas, não, infelizmente, por motivos diversos, eu apresentei esse projeto, foi super bem aceito, mas eu não consegui realmente ir à frente. Nesse momento em que eu me dei conta que eu não iria ter sucesso nesse projeto, eu encerrei toda aquela minha ligação com a aeronáutica, com a Força Aérea Brasileira. Foi ali que eu dei o ponto final. Bom, agora está na hora de pensar em outros horizontes. Foi quando eu procurei a Universidade Positivo para ingressar no curso de pilotagem. Pilotagem e tráfego aéreo, que seria o transporte aéreo, que seria o pessoal de solo. Ali eu fiquei durante 7 anos, dando aula na graduação. Eu desenvolvi ali 5 disciplinas, ok? Que dava para os alunos de pilotagem e também para o transporte aéreo. Sim. E assim, você fez esse trabalho, ficou registrado lá na universidade, e depois disso, você foi para casa? Como é que foi isso? Como é que foi? Não, depois disso teve um corte. Esse corte foi determinado por 2 situações, que foi a pandemia, Ah, onde sim. nós cortamos as aulas presenciais, e isso teve um impacto muito forte, inclusive na procura de novos alunos, formação de novas turmas, teve um impacto muito importante na universidade em vários cursos. Em Ah, vários sim, a cursos. pandemia, ela fez um impacto grande, todo o sistema educacional, né? Exato, exato. Nós sentimos bastante. E em meio a essa crise provocada pela pandemia, ainda ocorreu a venda da Universidade Positiva para o Hum, Grupo Cruzeiro, é um grupo de educação de São Paulo. E eles têm muito essa vertente do ensino à distância. Na certo, verdade, o curso de pilotagem foi fechado como tantos outros cursos. uma pena. Acho que a última turma que eles conseguiram encerrar de vez foi no ano passado. Então, Hum, em 2020, eu e mais 200 professores da Universidade Positivo fomos dispensados. uhum. 2020. Foi o ano da pandemia mesmo, né? O pico, Sim, né? Que foi bem. mas, paralelo a isso, surgiu a oportunidade de ser professora em fator humano e segurança operacional na pós-graduação da Universidade Tuiuti. Ah, sim. E como é que foi lá na Tuiuti? Foi excepcional enquanto era presencial. Uhum, Eu confesso que eu não gostei da experiência de dar aula online. certo. Inclusive, no início desse ano, eu manifestei ao coordenador com muita tristeza, assim, com muita dor, a minha intenção de não dar continuidade porque me considerei assim inapta para, quer dizer, eu atingi o meu objetivo, mas a minha insatisfação, a falta do contato, porque na minha área de fator humano, você dá aula online, você não trabalha o fator humano. Exatamente. Como é que você pode fazer um trabalho, né, se você não tem a troca, o olhar, Isso, o você não sente. olhar, a É, postura, a dinâmica da e não- discussão surgida de forma espontânea na troca professora-aluno, grupo, e eu sempre trabalhei dessa forma, sim. trabalhando ali o momento. É claro que a teoria estava sempre presente, com Uhum. certeza, os conceitos, enfim, mas a troca era o mais importante para, de fato, despertá-los para o sentido do fator humano na construção do erro humano. Erro humano que, na área de aviação, constrói o acidente aeronáutico. Sim, sim, sim. A gente vê que cada vez mais cursos EAD, né? Sim, sim. Mas em algumas disciplinas, como você mesmo relata, não tem um funcionamento, vamos falar assim, né? Não Porque não tem, deixa de ser um laboratório. é um laboratório, exatamente, né? É, E aí você, então, depois da Tuiuti, você pediu, então, né, a sua carta, né,
É, de com euforia, muita vamos falar dor, assim. porque ano passado eu ainda estava envolvida nas atividades da Universidade Tuiuti. Certo. Mas essa experiência, para mim, chegou num grau assim de frustração tamanha que eu concluí que ali não dava mais para eu continuar o caminho. Quer dizer, não era a faculdade em si, mas a maneira Não, como e isso era mesmo ministrada. Era isso, e mesmo não foi uma decisão da faculdade, foi certo. um momento do mercado. Por quê? Isso. Os alunos demonstraram total resistência em voltar para a aula presencial. Uhum. Porque na Você área de nota aviação tem esse aspecto curioso. eu Muitos. queria te fazer uma pergunta. Você nota alguma diferença de, assim, maturidade, né, do pessoal que você encontrou lá no Sindacta, no controle de tráfego aéreo, para essa geração que tem agora, que tem essa pretensão? Como é que é? Você viveu esses dois momentos, né? Você teve contato com essas duas populações. Sim. Você tem algum parâmetro? Dá para comparar? Como é que é? Estou aqui rindo porque é muito diferente. É Hum, muito diferente você lidar com a população de profissionais que não são só técnicos, hum, são, acima de tudo, militares. sim, E o tipo de vínculo que você desenvolve com esses profissionais é muito diferente do vínculo que você tem com o pessoal civil. hum, Total. O pessoal até brincava comigo, Kátia, seja menos militar. Porque, por vezes, eu ficava assim, meu Deus do céu, tem que dar um cobre-alinha aqui, porque não está dando, né? não Vamos tá lá, vamos dando. lá. Porque ao É, é, longo desses 7 anos, houve assim, uma crescente, eu não consigo dizer degradação, porque também não chegou a esse ponto, sim. mas uma diferença muito grande de comportamento entre a primeira turma e a última turma que eu peguei em termos de formação, como professora, na relação professor-aluno, muito diferente, algo assim gritante, em termos de disciplina, de Maturidade, você de diz? maturidade, mas principalmente de disciplina, Cibele. Assim, o respeito pela figura do professor, o sentido de autoridade em sala de aula, não que você seja o dono do saber, porque como Sim, eu sim, bem sim, sim. destaquei aqui, eu sempre trabalhei com a troca, sempre, desde o início lá, aos 23 anos, quando eu ingressei no hospital, no HFAG, eu sempre trabalhei com a troca, eu sempre entendi que o psicólogo sozinho, ele não constrói nada, ele tem que acolher, escutar o outro e dali construir o caminho juntos. Você não tem fórmula, não existe receita, na psicologia não tem receita. Ah, eu vou fazer isso e, né? Uhum, Tipo assim, na tua especialidade você tem o teu padrão de atendimento. Dentro daquele exercício proposto, dentro daquela técnica proposta, você já sabe o sentido do atendimento. O psicólogo não. Desde o momento em que o paciente adentra a tua sala, é assim, vamos escutar, vamos aguardar. sim. Tanto que eu fico muito impressionado hoje em dia quando eu vejo essa nova modalidade de atendimento terapêutico, que é o atendimento online. Eu também jamais conseguiria essa proeza de Ah, sim. atender, né? Não É. conseguiria. Então, voltando à tua pergunta, olha, é o militar e o civil, e a diferença das gerações, apesar né, o tempo foi passando e a cada ano se mostrava mais e mais distinta o posicionamento do aluno dentro de sala. Uhum, Eu entendo. tinha estratégias onde eu colocava esse aluno dentro de uma condição, tipo, eu não ia ficar brigando com um aluno por conta de celular, mas eu tinha estratégias em que isso se mostrava dentro de um controle. Certo. Isso deu super certo no início e durante algum tempo. A partir de um determinado tempo, era assim. Só não era afrontoso porque eu sempre me posicionei muito firme. É isso e acabou. Não estou aqui para, né,
para abrir mão de condições, ainda mais que vocês, eu falando com eles, né? Ainda mais que vocês sairão daqui para pilotar uma aeronave contando com vidas e vidas que podem ser perdidas por Sim. conta da questão da atitude, dos valores, enfim. Uhum. Então, realmente bem diferente, Sibeli, bastante diferente. E isso foi uma coisa também que, né? Deixou um pouquinho, né, É, um vácuo, né? Vamos falar assim, né? tipo assim, Kátia, e agora? E Qual agora? vai ser? Porque a minha vida profissional sempre foi na cambalhota, né? Dou a cambalhota, quando eu levanto, já estou em outra vida. Aham. Mas você estava Mas, falando sobre essa a tua parte, e eu sei que você andou recebendo, você recebeu algumas condecorações. Você poderia falar para a gente? nossa, foi muito emocionante. Foi a Uhum. Santos Dumont, e uma outra também em função do trabalho que eu desenvolvi, porque na época do acidente da Gol, foi até quando eu estava fazendo Sim. mestrado. É como eu Uhum. disse, aquela foi um salto mortal, porque fazer mestrado, eu comecei antes, eu já estava no meio do curso, quando se deu o acidente da Gol, com Legacy. Aham. Aquilo trouxe um transtorno e uma ameaça bem considerável ao nosso sistema, Uhum. e foi assim bem dramático. Em função disso, eu trabalhei por um mês lá em Brasília. Foi onde iniciou todo aquele processo de motim, afastamento de vários militares, prisão. Foi algo assim Foi desagradável, né? Foi uma bem situação. traumatizante para o sistema como um todo. Sim. Muitos profissionais bons, inclusive, se viram envolvidos em processos. Foi algo assim bem complicado. E eu, como psicóloga, apontando a questão do fator humano, o Uhum. pessoal já brincava comigo, brincava com aspas Sim, várias, sim, né? sim. Que eles diziam assim, Kátia, um dia você vai acordar e você vai... Porque eu entrei uma certa Kombi branca me convidou para entrar, para me levar para fazer a auditoria num local lá, né? E, Uhum. na verdade, eu nunca vi uma, uma Kombi branca, né? Uma viatura branca, sempre é aquele azul com cima, mas lá fui eu, né? Na maior confiança. E aí, por conta disso, começaram a brincar comigo, porque ninguém sabia da tal da... E realmente, eu entrei num apuro danado por causa da Kombi branca, do passeio da Kombi branca. E aí, para você ter uma ideia de como é que eu estava em meio da fogueira, né? Estava assim, queimando todo mundo. O pessoal brincava comigo dizendo que qualquer dia eu ia acordar dentro do micro-ondas do alemão, Deus porque me foi livre. o tempo em que estava se exterminando lá os bandidos, né? E aí, em função disso, acredito que, como reconhecimento por parte do comandante do Sindacta 1 de Brasília, ele me indicou para receber a comenda, né? Nossa, foi emocionante. Fui lá para Porto Alegre, foi um momento assim Lindo, que fantástico. honra. Se você vier aqui em casa, tá tudo em quadro. Aliás, eu estou A vendo aqui medalha. atrás de você tem um quadro com as divisas, com Isso, olha lá. Tem as tudo lá, ó, tá Olha lá, vendo? As muito, medalhas. muito legal. Nossa, eu sinto muita saudade do meu tempo na aeronáutica, porque lá no início você me perguntou como é que é fazer psicologia. Olha, eu nunca vi, é claro que você lida com resistências, isso faz parte, não só Sim, do trabalho na organização, como por parte até do paciente, né? Eu já tive sim, paciente que, para entrar na minha sala, ficava aguardando o corredor esvaziar para ele poder ingressar na minha sala sem ser percebido por ninguém, para sim, sim. você ter ideia da dificuldade que é assumir que você está fazendo uma terapia. Meu Deus do céu. Existia, e nesse meio militar existe um certo preconceito com relação a isso, né? Fazer psicologia, antigamente era coisa de maluco, coisa que você pode ser afastado do seu serviço, muitas vezes o pessoal pensava isso, né, Kátia? Com certeza, com certeza. E por isso que eu digo assim, meu pai sempre foi muito respeitoso, e minha mãe Sim. também, nas minhas escolhas, porque eles não deixaram de arregalar o olho quando eu disse que ia fazer vestibular para psicologia. Tipo,
que a minha filha está inventando? Ela vai Uhum. ficar cuidando de doido, né? Era esse o Vai conceito se que perder tinha. na loucura alheia? Meu É, Deus, que mercado de trabalho vai ter para essa menina? Mas eles nunca se, né, se colocaram ali, nunca criaram nenhum tipo de conflito ou resistência à minha permanência e desenvolvimento nesse curso. Não é muito você, fácil ser você psicólogo. fala sempre com muito carinho dos seus pais, né? Sim, sim. Conta um pouquinho dos seus pais, como é que foi. Eles também eram universitários? Não, meus pais, eles foram, para mim, um exemplo de vida, porque na minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, a minha geração é a primeira a fazer faculdade, porque tanto a nível universitário, tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles cursaram até a quarta série primária, e a minha mãe teve que interromper, porque ela, com os irmãos, foram trabalhar numa fábrica. É. E meu pai, da mesma maneira, também não pôde trabalhar, foi trabalhar numa serralheria, né? Enfim, de ficar serrando madeira e com 17 anos, sem que os pais soubessem, ele foi até o exército, se inscreveu e pediu para servir no Rio de Janeiro. Por isso que tive a honra de ter o meu pai junto a mim, porque Uhum. ele rebelde um pouco, querendo uma vida diferente, saiu de Curitiba e foi para o Rio de Janeiro servir. E Uhum. assim, sem perspectiva nenhuma, ele continuou. Mas aí assim, ele só serviu até cabo, depois saiu e entrou no mercado de trabalho. Então, para mim sempre foi assim um grande orgulho chegar onde eu cheguei, e eu sempre agradeci muito, inclusive numa palestra que eu tive a oportunidade de dar lá no serviço lá de São Paulo, dos controladores, eu falei isso e foi até muito emocionante para muitos, que eu falei, olha, eu quero aqui, em meio a todos, dizer o quê? Que nós fazemos a história. Eu estou fazendo história nesse momento. Está perfeita? Está justa? Está certa? Não, mas eu nem tenho a ilusão de que Você correu ela vai ser atrás, né, assim. Kátia? Você Sim, correu atrás, não e esperou nada. todos nós, não, e todos nós corremos e sempre, nunca podemos deixar de ter em mente que nós fazemos a história para que nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes encontrem uma história melhor. Foi o que meus pais fizeram por mim. E é o que eu tento fazer para os meus filhos e para os meus netos. Uhum. E por isso eu me sinto assim, puxa, que honra ter recebido deles toda a condição que eu tive de estudar, de fazer minha faculdade, de ingressar no mercado, porque eu tive um teto, tive alimentação e tive um lar equilibrado, uma família equilibrada. Que bacana. E você está falando sobre filhos e netos. Conta assim, então, da sua vida. Você é casada? Sei Não, que eu sou tem filho. divorciada, tenho 2 filhos, um com 35, que vai fazer 36, e um que acabou de fazer 34. Esse de 34 já é casado e me deu o grande presente de vida que a gente tanto deseja. Presente de Deus, que é a minha netinha de 3 anos. Uma alegria que eu trago assim demais, né? É. E você fala então de jovens, tá? Você indicaria a carreira militar para uma jovem? Vamos falar de mulheres agora. Uma jovem, seja na sua área ou em outra área, militar? Com certeza. Eu pude realizar na aeronáutica, na Força Aérea Brasileira, uma trajetória como profissional da psicologia que eu não acredito que numa empresa, num consultório, eu teria a mesma oportunidade. Jamais. Por Uhum. quê? Por que que eu digo isso? No Galeão, eu atendi, estou dando exemplos, né? Eu atendi uma menina e, por conta de estar na aeronáutica, eu pedi licença a essa menina, a mãe da menina, e fui até a escola dela, que também era da aeronáutica, para entender a situação que estava sendo trazida por ela. Por quê? Porque ia além dela, não era uma questão Sim. da pessoa, era todo um cenário construído em torno dela que, de fato, estava levando ao seu adoecimento.
E se esse cenário maior, muito maior do que ela, e que não estava restrito à família, mas toda uma condição social, econômica, que estaria levando aquela menina àquele quadro clínico. Certo. Num consultório particular, você não tem essa oportunidade. Eu tive. Na organização, também tive experiências assim que numa empresa eu jamais teria. De também ir até, né, o in loco, verificar as condições de trabalho, envolvendo 3, 4, 5 pacientes com uma mesma condição e atuar sobre a condição, não mais para o paciente. Sim. Porque aquilo foi evidente que estaria acontecendo algo além da pessoa. E E que, não você, sendo tratado, iria adoecer outras pessoas também, né? exatamente, você, assim, no caso, está trazendo isso para a gente de que é importante essa interação, né? E, no caso, você citou o exemplo de uma criança, mas você teve experiência também com veteranos? Alguma, Muito assim, pouca, muito pouco? muito pouco. Uhum. Assim, olha, você agora fez uma pergunta bem interessante, porque me despertou para isso. Eu posso dizer que uns 3 pacientes, assim, Uhum. veteranos, me procuraram. Sim, sim. E como é que você acha atualmente a FAB, como ela lida com o veterano, Kátia, no seu ponto de vista, da sua vivência? Como é que a FAB ela procura dar apoio? Como é que é isso, assim, no modo geral com o veterano? Você tem alguma opinião formada? Olha, logo que eu entrei para a reserva, eu vi que o Sindacta, por exemplo, não sei se em outros estados, em outras unidades, se teria o desenvolvimento, mas eu acredito que sim. Hum. Muitas palestras, muitos encontros, tem o dia lá da formatura em homenagem ao veterano, eu já cheguei a comparecer. Eu acho que sim, há um respeito, há um cuidado, há um carinho até. E não só isso, parte do próprio veterano ou veterana, mais dos homens do que Hum. das mulheres, porque somos poucas aqui em Curitiba. Mas nós fazemos mais o nosso nichozinho, né? Encontro de turma e por aí vai. Uhum. Mas, pelo que eu sei, por exemplo, aqui em Curitiba, mensalmente temos lá a oportunidade de participar de uma confraternização no clube militar. Há pouco até fui convidada, porque eu realmente não pude comparecer. Foi num dia em que eu estava bem compromissada. Mas eu acho sim, eu acho que a relação, a qualidade da relação que se cria na aeronáutica, por si só, já é um acolhimento especialíssimo, que numa uma empresa, por exemplo, não tem. Não acredito que tem. Sim, sim, sim. E assim, para a gente já ir encerrando, né, Kátia? Sim. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos veteranos e as nossas veteranas? Algo assim, com vida mesmo, alguma coisa para que eles pensem, né, nesse momento em Uhum. que eles estão agora, né, um pouco distantes da caserna? Olha, eu acho que todo esse período de veterana, lá se vão que saí em 2009, praticamente 15 anos. Eu Uhum. acho que eu pude, em função de experiências pessoais e mudanças de rumo, tudo isso construiu em mim a necessidade de buscar a religião. E buscando esse acolhimento por parte de algo maior que vai além de mim, eu tenho também aguçado a minha escuta com relação à vida. Sim. Por exemplo, no início do ano me doeu muito fazer esse corte com essa trajetória de professora de universidade, pós-graduação, de graduação. Isso para mim não me serve mais. E eu comecei a indagar. Por que eu estou falando isso? Nunca perca a esperança. Mas a esperança por si só não constrói. Por meio, né, de você acreditar que existe algo maior do que você, aguce a sua escuta com relação à vida.
Porque Sim. as oportunidades, elas surgem o tempo inteiro. Tem que saber se você está disposta a ingressar no convite ou não. Agora eu estou morrendo de rir pela minha nova experiência como subsíndica. Está agitando a minha vida que eu falei assim, quando é que eu vou Ainda deitar bem no que meu você é sofá para assistir a psicóloga, hein? minha série? É. Meu Deus do céu! É algo assim que agitou muito. E não só isso, você vê, eu para mim tinha encerrado. Não, esse mundo de agora não me serve mais. Agora, quarta-feira, acabei de vir de uma reunião com um grande amigo, que foi professor comigo também na Positivo, e me convidou para uma nova modalidade, que é gravar aulas. Não tenho mais que aquela obrigação de achar que tenho 40 alunos do outro lado do computador sem que eu consiga vê-los. Não existe mais isso. Então, é assim, essa nova modalidade é gravar aulas de 3 minutos, porque Ah, a nova geração, você me perguntou se existe diferença, né? A nova uhum. geração é tudo muito rápido, você tem que ser Ansiosos, muito, né? muito incisiva e vai pulando o vídeo. Se o vídeo tem mais de 5 minutos, já foi, já era. Vai Então, acelerando, né? aproveitar o momento do ônibus, e, aproveitar o momento dali que está se alimentando, enfim. Mas eu gostei da proposta. Enfim, é uma proposta meio. Tem muito mais informações. Mas por quê? Porque agora, graças a Deus, em lugar de me fechar na angústia, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Eu tenho, né, um tempo de vida, essa coisa de só viajar, para mim, não me preenche, é uma coisa particular. Mas Sim. eu nem tenho dinheiro para viajar tanto, e também Fazemos coro, todos nós aqui, né, veteranos? E também não tenho esse espírito, né, tão aventureiro. Eu acho que é bem legal viajar, mas tem que ter outros sentidos, pelo menos para mim. Então, eu acho Então, assim, não fuja das oportunidades, nem que seja para dizer um sim, mergulha, vê um pouco o que está acontecendo, o que, que você pode ganhar com aquilo. Vai ser sempre uma nova experiência, como está sendo essa do síndico, como está sendo essa aula que eu vou ter que me adaptar a dar um conteúdo em 3 minutos. Eu estou achando isso muito assim desafiador, mas não perca de vista essa escuta com relação ao que a vida pode te oferecer e de você realmente não cortar de vez esse impulso de se lançar em novas aventuras, porque quem sabe ali você tem um novo caminho, novas realizações, pessoas que você pode conhecer, né? Enfim, eu acho que o que eu tenho como palavra final é assim, cara, a vida é só essa, tem a outra, né? Na próxima encarnação. Mas tente tirar dessa aquilo que for possível. Mas só vai acontecer isso se a escuta estiver aberta. muito bom. Parabéns aí. Então, Kátia, muito obrigada, né? Em nome aqui da AVEFAB, né, do nosso Comunicação Social, Josiel, do presidente da AVEFAB, Wagner Frati. Então, apresento os nossos cumprimentos. Muito Muito obrigada por obrigada. mais essa oportunidade. E aqui a minha continência a você, minha colega de turma, minha amiga, né? Na verdade, e um abraço fraterno. Um abração, Cibele, que coisa boa estar aqui com você e estou prestando a minha continência, que coisa gostosa prestar continência. É um gesto de profundo respeito, de carinho e, mais do que tudo, uma parceria que é muito especial, essa que nós temos nesse meio, né? Eu Sim. gosto muito. E Então, muito obrigada a todos por essa escuta, por esse acolhimento. De alguma forma, espero contribuir com uma coisa ou outra, um detalhe ou outro da minha vida que possa servir aí para alguma coisa. Um despertar, né? Quem sabe. então tá. Uma boa Beijo a noite. todos no coração. E Boa Deus noite. nos abençoe. Amém. Vamos lá.